no telão o tema desta noite: religião versus cristianismo. Nós vamos entender porque o que é cristianismo, o que é religião, a religião é o cristianismo é religião. Então vamos esmiuçar, vamos crescer na graça e no conhecimento. Então, em João 14, versículo de número 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus, : eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus todo-poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus soberano e absoluto. Não há outro nome além do Teu, Pai, o qual alguém venha a ser salvo. Não há nenhum nome superior acima do Teu nome, Senhor Jesus. O Teu nome é o nome que está acima de todo nome. E o Senhor nos revelou que seria em Teu nome que nós oraríamos, em Teu nome que nós pediríamos, e os milagres aconteceriam. Senhor, nós estamos nesta hora Te pedindo em Teu nome, que o Senhor nos revele, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos mostre o que é a religião, o que a religião causa e o que é o cristianismo, e o que o cristianismo pode causar na vida de uma pessoa. Eu Te entrego estas vidas, estas pessoas que neste momento estão ouvindo este CD, estas pessoas que neste momento, através da internet, ouvem a Tua voz. Revela-te a cada um dos seus, Pai. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Mel. Que Deus te bendiga sempre. Meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus, e quem crê, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Somos. Hoje, nós vamos ter uma aula, um estudo, nós vamos entender um pouco sobre esta questão da religião e o que é o cristianismo, o que é a religião. Nós somos religiosos, nós somos cristãos. Quem nós somos, afinal? Nós precisamos entender isto, porque hoje, dentro da obra de Deus, há uma confusão. E as pessoas estão cada dia mais tentando unificar as religiões, estão tentando misturar cada vez mais as religiões, e nós não podemos ser coniventes com estas coisas e precisamos entender. Então, para entender o que é religião e cristianismo, nós precisamos ir ao dicionário bíblico para entender o que é a palavra religião, o significado. Então nós temos na tela da igreja o significado de religião. Religião, segundo o dicionário bíblico, significa religar, unir, do latim religare, religar com o divino. Então, a religião em síntese. O que seria a religião em síntese, pastor? A religião seria religar o homem com o divino. Trazer de volta esta ligação. Religar o homem com o divino. Aproximar o homem, unir o homem com o divino. No dicionário da língua portuguesa, significa culto prestado à divindade, ordem religiosa, sistema religioso. Então, veja que a religião significa prestar um culto a uma divindade. É uma ordem religiosa, é um sistema religioso. Então, isto aqui é a religião. Então, o que é religião, pastor? O religião, em síntese, seria
de forma mais coesa e concreta, seria novamente religar o homem ao divino, aproximar, unir o homem ao divino. Isso seria ter uma religião. Então, se a pessoa tem uma religião, significa que esta pessoa quer se unir ao divino. E também a religião, no dicionário da língua portuguesa, significa uma forma de prestar um culto a uma divindade, a uma ordem religiosa. Seria uma forma de prestar o culto a um sistema religioso. E o cristianismo? O significado de cristianismo, você tem aí na tela. Cristianismo significa religião monoteísta, baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, o que seria o cristianismo, pastor? Uma religião monoteísta, ou seja, uno, que você tem apenas um Deus, que você cultua um ser, um Deus, um soberano. Cristão ou cristianismo, cristão significa seguidor de Cristo. Já naquela época, os fariseus, você vê isso lá mais adiante em Atos, os fariseus começaram a falar, vamos para Atos. Atos 11, versículo 26, Atos 11, 26 diz assim: tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinavam numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? O que é o cristão, pastor? O cristão é um seguidor de Cristo. Diga, cristão é um seguidor de Cristo. Diga, eu não sou um religioso. Diga, eu sou um seguidor ou uma seguidora de Cristo. Nós seguimos a Cristo. Nós temos que entender que nós seguimos a Cristo. Cristãos, no grego, temos aí na tela, cristãos, no grego é igual, cristianos, cristão, seguidores de Cristo. Então diga, eu sou um seguidor ou uma seguidora de Cristo. Você está entendendo? Então, estamos começando a entender o que é ser cristão, e o que é ser um religioso, e o que se tornou, o que deveria ser a religião, e o que se tornou, não hoje, mas desde aquela época, os religiosos daquela época, os fariseus, o que eles já faziam. Então, fariseu, por exemplo, era uma religião. O judaísmo era outra religião. Então, isso são os religiosos. E nós somos, diga, eu sou um cristão. Então, o mundo atual tem ensinado o seguinte, que todas as religiões cultuam e adoram ao mesmo Deus, só que de formas diferentes e de nomes diferentes. Esta foi a forma que Satanás usou para ludibriar a mente das pessoas. Então, se você pegar nos dias de hoje, isso na mídia, na televisão, quando você às vezes vê alguém sendo entrevistado num terreiro de macumba, um vidente, quando você vê uma cartomante, quando você vê estas pessoas que de diversas religiões, eles dizem o seguinte: olha, nós aqui cultuamos de certa forma o nosso ídolo aqui, mas tudo leva a Deus. Isso é uma mentira. Eu comecei o culto com Jesus dizendo, eu sou o caminho. Volta para mim, por favor, diácono. O que Jesus disse? Respondeu-lhe Jesus, João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se nós começarmos a acreditar, porque, sabe, a pessoa está lá na Umbanda, mas, pastor, se não faz bem, mal também não faz. Isso é um equívoco, faz mal e muito mal. Nós vamos entender isso aqui, como faz mal. Porque só Jesus leva a Deus. Só Jesus nos apresenta o caminho, a verdade e a vida através de Jesus Cristo. Então, nós
Pastor, mas o irmão fala isto baseado no quê? Na Bíblia Sagrada. Isto aqui é para quem acredita na Bíblia Sagrada. Eu não estou aqui para discutir, não estou aqui para arrumar confusão, ou quem me ouve. Porque uma vez uma moça ouviu uma mensagem nossa pelo YouTube e ela me mandou um recado mal educado, dizendo: pastor, quem você pensa que é para falar isto? Eu disse: quem eu penso que eu sou? Eu respondi para ela: amada, você acredita na Bíblia? Eu acredito. Então, leia a Bíblia, porque eu estou lhe dizendo o que está na Bíblia. Porque as pessoas dizem: não, tudo leva a Deus. Não. Só Jesus leva a Deus. Jesus é o caminho que leva a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é Deus. Amados, nós temos que compreender isto aqui, porque senão nós vamos achar, preste bastante atenção, porque as pessoas dizem assim: olha, nós adoramos o mesmo Deus, só que de formas e nomes diferentes. Isto é uma mentira, ok? É impossível. É impossível. Porque eu assisti uma matéria um tempo atrás de um chamava-se O Infiltrado. E ele se infiltrou dentro da igreja evangélica, em terreiros, em vários lugares. E ele, entrevistando um pai de santo, ele diz: quem é você? Eu sou Xangô. Mas quem é você, Xangô? Não, eu sou Deus. É porque os cristãos me chamam de Jesus. Na Umbanda me chamam de... Como que era o nome? Não era o caboclo, mas nós estávamos juntos, por isso que eu estou perguntando para o presbítero. E aí ele disse: opa! Oxalá, enfim, agora de fato não me recordo. E aí ele disse: não, mas eu sou o Jesus que os cristãos, eu sou em absoluto. Não, Jesus é Jesus. Ele disse: em meu nome, o nome que estaria acima de todo nome. Ele não disse: olha, em nome de Xangô, em nome de Oxóssi, em nome do preto velho, da preta velha, em nome de Maria, em nome de João. Ele disse: não, em meu nome. Ele centralizou no nome dele. Então nós temos que compreender estas verdades, porque se alguém te disser: não, olha, eu sei que você tem a sua religião, eu tenho a minha, mas sabe que tudo leva a Deus. Você vai dizer: não. Com todo respeito, não é isso que a Bíblia Sagrada diz. Não é isso que a Bíblia diz. Se você não quiser se indispor com ninguém, pastor, a pessoa não quer nem me indispor. Então, você guarde para você, diga: olha, eu penso diferente, mas enfim, fique com o que você acredita, é isso que você quer para a sua vida, amém. Embora eu acho que você deva orientar, porque é muito importante nós orientarmos as pessoas na palavra. Então, ao analisarmos a Bíblia Sagrada, nós não tem estas coisas. Isto é um engodo de Satanás e as nações têm se curvado dizendo isso. Todas as religiões são válidas. É importante o ser humano ter uma religião, porque o princípio da religião torna o ser humano melhor. Não. Eu não acredito em uma religião que leva um homem ou uma mulher a uma encruzilhada, com um galo ou uma galinha preta, com uma vela preta. Eu não acredito numa religião que leva um ser humano para uma encruzilhada às 3, 4 da manhã, meia-noite, para fazer um despacho com farofa, um frango, charuto, pinga, conhaque e tudo quanto é tipo de coisa, para atrapalhar a vida de um outro ser humano, para prejudicar alguém, uma vez que a Bíblia nos ensina que nós devemos até amar o nosso inimigo. Então, não são todas as religiões, não porque todas... Não. Mas, pastor, então o irmão está querendo dizer que só os cristãos, só quem crê em Jesus, que vive esta vida com Jesus... Eu jamais poderia dizer isto. Quem sou eu? Quem diz é a Bíblia Sagrada. E se está na Bíblia, nós? E se não está, nós não cremos. Então nós temos que conhecer a Bíblia, não por boca dos outros. Esta semana passada foi muito interessante. Um garoto na escola disse para o meu filho: mas coitado de você, você acredita em Jesus? Jesus não é nada de divino. Ele disse: olha, e começou a questionar o meu filho, e o meu filho disse: não, é isso, começou a explicar para ele. E aí, numa dessas conversas, ele disse, falando de céu, inferno, diabo, o menino disse:
Não tem nem diabo na Bíblia. Eu já li a Bíblia, não tem diabo, eu tenho minha Bíblia aqui. Luquinha chegou lá em casa e disse, pai, eu preciso achar algumas passagens que falam sobre o diabo. Eu disse, por quê, meu filho? Ele me explicou, eu disse, vamos lá. Eu comecei a separar e mostrei para ele, ele achou outros. E ele levou no dia seguinte para a escola, disse para o amigo, você saca a tua Bíblia aí? Estou. E o menino sacou da Bíblia, testemunha de Genival, sacou-se da Bíblia e disse, vamos lá. E vamos lá. E meu filho disse, abra aí, abra nesta passagem, abra naquela, abra nessa. E ele disse, mas tem, mas me disseram que não tinha. Pois é, conhecer Jesus de ouvir falar é isto. Conhecer Jesus da boca dos outros, fundar uma religião baseado nestas questões, isto é uma fraude. Fundar uma religião, com todo respeito, baseado em Joseph Smith, em que diz que Joseph Smith estava no mato, encontrou o anjo, e o anjo disse para Joseph Smith que ele deveria fundar uma religião e, com todo respeito, eu nem sei quem é, não o conheci pessoalmente, nunca peguei na mão de Joseph Smith. Agora, com todo respeito aos mormons, a Bíblia diz ainda que vem um anjo vindo do céu, que vos traga outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja ele maldito, anátema. Então nós temos que entender, porque isto é sério, nós estamos lidando com a nossa vida, nós temos que tomar muito cuidado, temos que analisar bem a Bíblia, não podemos, amados, em hipótese nenhuma, sermos coniventes com estas coisas, que tudo leva a Deus. Hoje você vê também dentro do catolicismo, o catolicismo que é cristianismo. Agora, pastor, o que é o cristianismo verdadeiro? Porque o catolicismo também, os cristãos, com todo respeito aos católicos, eu amo os católicos, agora não acredito no catolicismo. Eu respeito as pessoas, os seres humanos, a religião não. Por quê? Porque o catolicismo é antibíblico. O catolicismo ensina o oposto da Bíblia Sagrada. Uma vez que a Bíblia diz, não acrescente um tio, uma vírgula, acrescentaram livros. Uma vez que o catolicismo apoia práticas que a Bíblia condena. Se a Bíblia diz para não se prostrar diante de um ídolo, de uma imagem para adorar, e o catolicismo, por intermédio dos seus líderes, cultuam os seus líderes, se prostram diante dos seus líderes. Amados, anjos, quando vinham dos céus, se deparavam com os homens se ajoelhavam, eles diziam, não, sou um concidadão seu, não, levante-se. Para que o homem não se prostrasse diante de um anjo, o anjo mandava ele levantar. E hoje você vê pessoas com uma tamanha reverência, com uma tamanha santidade dentro da igreja, em que as pessoas têm que se ajoelhar e muitas vezes se deitar na presença dessas pessoas. Foram feitas imagens, ídolos, na quais pessoas têm se prostrado. Amados, estão tentando tirar a glória que é de Deus e colocar esta glória em imagens. Isto é uma religião que não tem aprovação de Deus, com todo respeito. Pastor, mas as pessoas que estão lá não são filhos de Deus? Eu acredito que são. Muitos, com certeza. Agora, a religião, o que é feito, isso traz maldição. Eu vou lhe mostrar isto biblicamente, porque eu não estou aqui para ser o dono da verdade, para acusar ninguém. Isto aqui que eu estou pregando são para as pessoas que creem na Bíblia Sagrada. Isto é para quem crê na Bíblia. Se não crê, aí eu não posso fazer nada, porque o princípio do cristianismo é a Bíblia Sagrada. Uma vez que a pessoa não crer na Bíblia, este sermão não é para esta pessoa. É para quem crê na Bíblia e acredita na Bíblia. Eu estou mostrando o que a Bíblia Sagrada fala. Em Deuteronômio 6, no versículo 4, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Diga, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Diga, só há um Senhor. Só há um. Marcos 12, 29. Respondeu-lhe Jesus: o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Então, nós temos que ser cristãos, ou seja, seguidores de um único Senhor. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Um único Senhor.
Então eu não posso estar com uma Bíblia embaixo do braço, eu não posso crer numa Bíblia que diz que há um Senhor, e eu não posso ficar me prostrando com todo respeito diante de um ídolo, diante de uma imagem, achando que aquilo pode me fazer um benefício. Amados, nós não podemos, porque também o cristianismo agora dentro da igreja protestante, dentro da igreja evangélica, fundou-se também um cristianismo em que as pessoas querem ser seguidores de Jesus, mas o Jesus nos dias da carne. Sabia que eu e você como cristão não podemos seguir Jesus nos dias da carne? Porque Jesus nos dias da carne estava cumprindo a lei e as pessoas querem seguir Jesus nos dias da carne. Como? Se sacrificando, pagando o preço. Amados, você vê as igrejas evangélicas. Não, nós temos que fazer um jejum de tantos dias porque Jesus jejuou para cumprir a lei. Jesus jejuou porque isso estava na lei e ele, para cumprir a lei, ele teria que cumprir ipsis litteris tudo que a lei mandava fazer. Agora, o que era o jejum daquela época? Qual era a finalidade do jejum? Por exemplo, se jejuava por motivo de luto. Se você pegar no Antigo Testamento, quando a nação ia para a guerra, todo mundo ia para a guerra. Guerra era tristeza. Todo mundo jejuava, porque comida significa o quê? Alegria. Quando você faz uma festa, qual é a primeira coisa que você pensa na festa? Vou dar uma festa. Ih, pastor, vou pôr umas músicas legais, pôr umas bexigas, o pessoal vai dançar, vai conversar e vai embora. É isso? Isso não é festa. Isso aí é o que é o nome disso? Eu não sei nem o nome. Não tem nem nome para isso. Festa, já pensa logo em comida, bolo, biscoitinho, salgadinho, batatinha, aquela batatinha de festa de pobre que eu gosto daquela. Nunca mais eu fui numa festa. Olha, quando você fizer uma festa, põe aquela batatinha no vinagrete, que é uma delícia. Hein? Com palitinho, não precisa nem de palitinho, a gente taca a mão ali, aquilo é uma delícia. Eu sinto uma falta das festas. Hoje em dia agora é tudo buraco quente, é pão com não sei o quê. Eu sinto falta da batatinha. E você põe comida. O que eles faziam? Ia para a guerra, era luto, tristeza. O que eles faziam? Cobriam de pano de saco, de cinza e abstinência de comida. Não comiam. Uma vez Jesus diz, olha, esta casta não sai senão por jejum e oração, mas o jejum está em colchetes, não está nos originais. Porém, mesmo que, não vamos entrar nesse mérito, por que Jesus jejuou, pastor? Para cumprir a lei. E hoje você vê a pessoa que quer jejuar para ter poder, para derrotar o diabo, jejuar para ter uma bênção. Não tem que subir ao monte. Por que não tem que subir ao monte? Porque quando Moisés subia no monte, a sarça pegava fogo, o negócio pegava fogo, porque Moisés subia no monte. Moisés subia no monte porque Moisés tinha 3 milhões de pessoas. Ele estava conduzindo 3 milhões de pessoas no deserto. 3 milhões é gente que não acaba mais. Olha, tenta sair em Itanhaém, meio-dia, um dia como hoje, foi um dia meio frio, não foi aquele dia, meio-dia, tenta sair de Itanhaém sem achar ninguém nessa cidade. Você vai se esbarrar com alguém, vai andar aqui no centro, para você não achar ninguém, vai ter que se meter lá para o meio do Mambu, vai ter que ir lá para o meio do mar, ainda é capaz de alguém te ver. O que Moisés fazia? Para Moisés ter a sua liberdade para ficar sós com Deus, Moisés subia, ia, até que não tinha mais ninguém. Por isso que Moisés ia longe. Aí você vê hoje as pessoas querendo subir monte, porque Moisés subiu o monte, eu vou subir o monte porque tem poder. Não. Então você vê as pessoas querendo fazer aquilo que Jesus fez nos dias da carne. Você vê as pessoas querendo imitar coisas dos judeus. Costumes dos judeus. São igrejas que guardam o sábado, é igreja que você não pode comer carne de porco, você não pode isso, você não pode aquilo, imitando costumes judaicos. Agora eu não vejo nenhuma igreja evangélica, por exemplo, quando nasce o filho primogênito, circuncidando o menino. Eu não vejo nenhuma igreja evangélica fazendo o culto em que o líder é cuspido, porque Jesus era o nosso líder, ele foi cuspido na cara. O culto em que o pastor é cuspido na cara, ninguém faz. Agora, a cerimônia do lava-pés faz, porque é bonitinho. Agora, então você veja que as pessoas gostam de imitar algumas coisas, outras não. Jesus não quer ser copiado nos dias da carne. Jesus quer que você o conheça, o ressuscitado, aquele que diz, eu vou para junto do meu Pai, mas vocês vão fazer as obras que eu fiz e ainda maiores. Você vê Paulo falando isso em 2 Coríntios 5, 16 e 17.
Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo. E se antes, ou seja, antes dele morrer, antes do que eu estou dizendo, antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Cristianismo é seguir o Cristo ressuscitado. O Todo-Poderoso com a máxima autoridade, aquele que diz em meu nome, aquele que diz que basta nós mandarmos uma palavra, que diz que o justo viveria por fé. É isso. Jesus não quer multidão de sacrifícios. Jesus não quer, por exemplo, como em algumas cidades do Nordeste as pessoas fazem, as pessoas ficarem se chicoteando. Eu tenho que carregar a minha cruz. E as pessoas... Jesus não quer festa do divino. Jesus não quer a festa do divino, porque não vamos fazer a festa do divino, não. Misericórdia quero e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocausto. Jesus não quer sacrifício. Então, Jesus não quer você se sacrificando, Jesus não quer você pagando preço, Jesus não quer estas coisas. Jesus não quer você com costume judeu. Mulher não pode usar saia, calça. Mulher não pode se maquiar. Mulher não pode usar brinco, isso é vaidade. Amados, com todo respeito, dizer que uma mulher não pode usar uma calça, dizer que mulher não pode se pintar, dizer que mulher não pode se maquiar é vaidade. Agora, o pastor anda de helicóptero, o mesmo pastor que fala isso, anda de helicóptero, anda de avião particular, ele anda com os melhores sapatos, a casa é um castelo com mais de 15 empregados. Agora, saia e batom é vaidade. Um dos maiores pastores que prega isto, você vai na igreja, passa em frente à igreja dele, na Avenida do Estado. Você vai ver lá. Não vou falar o nome da igreja. Você vai ver lá o arco-íris pintado. Aí você vai ver. Você vai olhar e vai ver. Chega de helicóptero. Não vou me meter em nome de igreja aqui, que eu não quero arrumar confusão com ninguém. Mas você vai ver lá o arco-íris pintado, na Baixada do Glicério, na Avenida do Estado. Aí ele chega de helicóptero. Que vaidade maior do que essa? Por que não pega trânsito, não pega fila? Porque é o homem de Deus. O quê? Tinha que vir de jumento. Jesus andou de jumento. Tinha que andar de jumentinho. Tinha que andar no Monza do Jairo para ver o que é bom. Aí eu queria ver. Hein, Jairão? Ali para pegar só no empurrão. É brincadeira. Não. Então, essas coisas você vê isso dentro da igreja. Amados, quando Deus criou a mulher bela, boa, a mulher tem que se arrumar, tem que estar elegante, bonita. Essa história, não pode porque a vaidade. Não, mulher não pode usar calça. A sociedade judaica não sabia nem o que era calça. A calça foi inventada pelos americanos, pouco tempo atrás. Ninguém sabia o que era calça. Então era a roupa que usava naquela época, era a roupa que o povo usava naquela época. Então era outro costume, é outro lugar. Um sol de 58 graus no lombo. Então a mulher usava toda coberta com aquela roupa. Ou como vivem aí as religiões, os judeus vivem, enfim, eles querem. Vivem outra cultura. Agora, nós não podemos obrigar o povo cristão, o gentio que a Bíblia diz, que não tem sangue israelita, que não é judeu, que foi enxertado na videira, não podemos obrigar. Você vê Paulo repreendendo a Pedro, obrigar o cristão, o gentil, viver como judeu. Isso que a igreja quer. Isto é religião. Se eu vier aqui para te obrigar a ser um biotipo, isto é religião. Se eu vier aqui para te obrigar a fazer determinadas coisas, senão o diabo vai pesar a mão, senão você vai para o inferno, isto é religião. A religião manda matar. Certa vez uma mulher foi pega em adultério. Ela havia cometido adulterado. Levaram ela para Jesus, empurrando, batendo, jogaram aos pés de Jesus e disseram, mestre, para pegar Jesus. Disseram, mestre,
Olha, esta mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar até a morte. E tu que dizes? Olha o que a lei mandava fazer, era olho por olho, dente por dente. Mandava apedrejar até a morte. Jesus diz, ora, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles foram saindo, ficou Jesus, a mulher, o que Jesus fez? Filha, agora não vai ter jeito não, pedra na cabeça. O que ele fez? Ele disse, isto é a graça, isto é o amor. Vai e não peques mais. Estes mesmos homens que falam da lei, que tem que apedrejar, quando adulteram, são os primeiros, não, porque tem que perdoar, porque eu caí na cilada, tem que me perdoar. Ué, mas a lei manda apedrejar até a morte, tu é legalista, vamos tacar-lhe pedra em você. Não pode, porque sabe como é que é? Então, parece que a lei é para uns, para outros não, é conveniente isto, não. Guardar o sábado é bom para umas igrejas, para outras não. Olha, usar esta roupa é bom, não, mas essa aqui também não, porque senão o povo não vai. Isso é religião. Isso não leva a nada, isso não salva ninguém, isso não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é Jesus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Você está entendendo? Estamos aqui estudando um pouquinho para você entender. Porque, infelizmente, algumas pessoas têm vivido debaixo de um jugo de escravidão, peso, condenação, humilhação. As pessoas têm sofrido, o inimigo de forma sutil tem colocado estas coisas, esse sincretismo religioso dentro da obra de Deus. Tem pessoas que parecem ser espirituais, mas não são. Tem coisas que parecem ser espirituais, mas não são. O inimigo é muito astuto, ele é muito sutil. As pessoas pensam assim, pastor, olha, mas é melhor a pessoa estar ali, né? Está ali no centrinho dela, não está fazendo mal para ninguém. Está fazendo mal para ela e para a família dela até a 4ª geração. Porque Deus diz que é maldito até a 4ª geração das pessoas que fazem aquilo que Ele abomina. A idolatria é abominação diante de Deus. Você vê a idolatria dentro da igreja evangélica, com símbolos que as pessoas estão criando dentro da igreja. Isso é idolatria. Amados, dar uma fitinha dizendo que isto vai sarar é idolatria. A pessoa vai se agarrar àquela fita. Dizer que um vidrinho de óleo vai curar é idolatria. A pessoa vai se agarrar àquele vidrinho de óleo. Olha, trazer uma peça de roupa para receber ali uma oração e a pessoa vestir aquela roupa porque ela vai ser curada. Isso é o que o Espiritismo faz. Traz a roupa aqui, nós vamos dar um passe na roupa. Traz aqui. Então, isso está dentro da igreja evangélica. Isso são coisas que a Babilônia, sabe, a grande meretriz, vai introduzindo dentro da obra de Deus e as pessoas estão aceitando. Tem muitas pessoas hoje, na obra de Deus, arruinados, porque estão vivendo debaixo destas coisas e acham que não tem problema. Pastor, é melhor a pessoa estar numa igreja evangélica assim, né? Vamos e convenhamos, né? Pelo menos está na igreja evangélica assim, que lá, pelo menos pega o salzinho dela, o sal grosso, e faz os negocinhos dela lá, mas é melhor do que estar no mundo. Não sei. Porque no mundo sem conhecimento, a pessoa pode ouvir a verdade e ser liberta. Num lugar desse, a pessoa fica bitolada. Você vai conversar com algumas pessoas, são bitoladas. Não. É isso e acabou. É isso e acabou. A pessoa fica nervosa. A pessoa fica irada quando você vai apresentar a palavra. Não, mas a Bíblia diz isso. Não, mas a pessoa fica nervosa. Então, nós não podemos aprender de forma errada. Não podemos aprender de qualquer maneira, porque isso vai nos trazer consequências. Amém? Você vê a televisão. Todo dia tem um energizado na televisão, falando, se passando por espiritual. Deixa eu te contar uma experiência aqui, que você precisa ter dados para você entender o que eu estou te dizendo. Olha, 99,9%, aliás, 100% de pai de santo é homossexual. Isso é uma questão espiritual. 100%. Se meteu com isso, porque um dos caboclos é a pombagira, e a pessoa é possuída. Não, eu tenho esse desvio, mas não sou eu, é a pombagira em mim. Então, veja como isso é sério. 100% destas pessoas que você vê
que parecem ser espirituais na TV, vão em programas de televisão, porque condenam os cristãos, falam mal da Bíblia, porque tem que liberar o aborto mesmo, tem que liberar isso. A grande maioria já tentaram o suicídio, a grande maioria tomam remédio de tarja preta, de tarja roxa para dormir, a grande maioria tem problema de depressão, a grande maioria vive atormentado. Isso parece que são espirituais. Você vê, às vezes, vai lá, vai virar o ano, aí eles levam para a televisão, não levam um pastor. Nunca me convidaram, mas convidam um monte de... O cara bota um turbante e ele vai fazer as previsões para o ano. E o cara prevê e fala, um perturbado, que só dorme à base de remédio, pessoa que já tentou suicídio, pessoa que já tentou se matar, pessoa que já tomou remédio para se matar. E são estas as pessoas que são referência espiritual nesse país. Mas isso é maligno. Isso é maligno. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A igreja está entendendo? Estou preocupado, você está muito quieto. Amém? Você está entendendo? Então, eu tenho que, por respeito a você, eu tenho que te ensinar estas coisas. Converse com estas pessoas que se dizem espirituais. Converse com estas pessoas que frequentam centro, mesa branca, pessoas às vezes que são abastadas, pessoas ricas, médicos. Pessoas vivem à base de bebida, vivem à base de droga, vivem à base de calmante, olha, com depressão. Vivem desta forma, com os nervos à flor da pele. Agora, eu não acredito numa religião que a pessoa, ao invés de ter paz, vive perturbado. Eu não acredito numa religião em que a pessoa não tenha paz. Cristianismo é paz. Você não pode entrar nesta igreja e ficar perturbado. Você não pode vir para um culto aqui e ficar perturbado, ficar agitado, passando mal e com medo, amedrontado. A palavra tem que te fazer bem. Deixa eu te mostrar o que é religião, para você entender a diferença de religião e cristianismo. Mesmo entre pessoas que andavam com Jesus, vamos ver a diferença de religião para cristianismo. Marcos 10, 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. O que eu quero te mostrar aqui? O que a religião tem feito durante séculos e séculos? As pessoas dizem: Jesus, mestre, eu preciso de ti. A religião afasta as pessoas de Jesus. Não. Para você ter acesso a Jesus, fala com Maria. Não. Para você ter acesso a Jesus, não é assim não é só chamar Jesus não. Para você ter acesso a Jesus, você tem que pedir a oração poderosa do bispo da igreja. Não. Para você ter... O quê? Está achando que é assim, mestre? Para falar com Jesus, você tem que subir no monte, irmão. Na sexta-feira da campanha das 6 sexta-feira, irmão. Não é assim não. Isso é religião. Amados, esse homem começou a gritar. Põe um versículo 48. Tem um 48 fácil aí? Ai, tá aí. E muitos repreendiam para que se... Isso é o que a religião faz. Aquele homem só queria Jesus. E a religião começou: cala-te. Não, por quê? Olhou para ele e disse: Você não é digno, cara. Você é um cego, mendigo. Não, isso não é para você, não. Sabe que a religião vê um homem ou uma mulher de Deus assim como um cego, um mendigo, um qualquer, que não pode se achegar a Deus diretamente. Quem o homem pensa que é? Quem o homem pensa que é para poder chegar diante de Deus assim? Meu irmão, minha irmã,
você tem acesso direto a Deus. Quando você abre a tua boca, Ele te ouve. Quando você clama, Ele te ouve. Nós temos acesso direto a Deus. Então, você vê os erros doutrinários, você vê a idolatria, você vê tantas coisas, sabe, que as pessoas estão se especializando em afastar o povo de Jesus, porque Jesus é a verdade. É muito interessante. O cristianismo é algo fácil. Jesus sempre esteve acessível, mas as pessoas sempre estão afastando Jesus do seu povo. Não queriam que o cego se aproximasse. Agora, a religião condiciona desta forma. Mas vamos entender aqui o que a Bíblia fala. Hebreus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, interpridez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, por sua morte. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amados, é por fé. O véu foi rasgado. Olha, temos, pois, interpridez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Amados, nós podemos entrar, sabe por quê? Porque nós somos consagrados pelo sangue de Jesus. No dia que ele morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado de cima embaixo. A carne dele foi entregue por mim e por você, para que nós tivéssemos direto acesso a Deus. No passado, quando alguém queria ter acesso a Deus, tinha que pedir para o sacerdote. O sacerdote fazia expiação por um pecado, sacrificava um animal, e ele entrava ali no tabernáculo, no Santo dos Santos, para interceder pelo povo. A partir de Jesus, você tem acesso direto. Diga, eu tenho acesso direto a Deus. Olha aí, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isto aqui é para nós. Diga, eu tenho acesso direto a Deus. Agora, dizer com todo respeito, como a igreja babilônica diz, que você tem que pedir para Maria, tem que pedir para Santo Antônio, tem que pedir para Aparecida. Quer uma bênção? Vai lá na Aparecida do Norte. Quer uma bênção? Você tem que ir lá na igreja de São Judas Tadeu. Amados, isto é antibíblico. Jonas 2, versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é. Se você se entregar à idolatria, você está abandonando a Deus que é misericordioso. Deus não tem parte com a idolatria. Olha, Deus não tem parte com santinho. Deus não tem parte com imagem, com fitinha, com fotinho. Deus não tem parte com o Papa. O Papa pode ser um rapaz bacana, um senhor bacana, distinto, legal. O Papa pode ser uma pessoa bacana. Olha, agora o Papa não é Deus. O Papa não é por intermédio do Papa que eu vou pedir nada para Deus. Pelo contrário, isto é abominação diante de Deus. Se ajoelhar diante de um homem, Papa, a palavra Papa, Santo Pai, Pai de todos. O Pai, o nosso Pai é Jesus Cristo. O nosso Pai não é o Papa. Não, porque o Papa é popular, o Papa é bacana. Uau, fantástico. Agora, a idolatria me afasta de Deus. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Quem que é misericordioso? O nosso Deus, Jesus. Oséias 9, versículo 10. Achei a Israel como uvas no deserto, e vi vossos pais como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Se eles amaram a idolatria, se tornaram abomináveis como a idolatria. Amados, a idolatria é abominável.
Sabe que as pessoas não entendem isso. A idolatria te afasta de Deus. A idolatria afasta o homem de Deus. O idólatra, ele está afastado de Deus. Porque Deus não tem parte com a idolatria, ele não divide a sua glória com ninguém. Você veja, vamos entender mais aqui, porque Deus rejeita a idolatria. E você vê religiões endeusando pessoas, endeusando o Papa, endeusando homens. Olha, Jesus nunca endeusou Maria. Jesus nunca endeusou Maria. Maria é uma bem-aventurada, com certeza. Se há uma mulher nesta terra bem-aventurada, foi Maria, assim como tu és, minha irmã. Assim como tu és. Maria foi uma bem-aventurada. Maria foi uma mulher escolhida, foi assim como você também foi escolhida por Jesus. Agora, Maria foi uma mulher especial, pastor? Foi, óbvio que foi. Ao meu ponto de vista, foi. Eu tenho um carinho enorme por Maria, uma grande mulher. Enfrentar o que Maria enfrentou, sabe? Foi uma grande missão. Agora, nada mais do que isso. Quantas missões você já recebeu de Deus também nesta terra? Vamos ver quem foi Maria. Lucas 8, 19 a 21. Vieram ter com ele sua mãe, ou seja, Maria, e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. Maria, com os irmãos de Jesus, foi ver ele e tinha tanta gente que ela não conseguia se aproximar. Então, alguém foi comunicar, o telefone sem fio. E lhe comunicaram, tua mãe, Maria, e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Olha, tua mãe está lá fora, quer que você para tudo aí, seus irmãos, que ela quer ver você, para tudo aí, Jesus. Ela quer te ver. O que Jesus fala no versículo 21? Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e Jesus endeusou Maria? Ele deixou claro, minha mãe, eu estou aqui fazendo a obra do Pai. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Ele deixou claro, ela é um ser humano como qualquer um outro. Ela vai ter a preferência como o outro. Com todo respeito, ela é a minha geradora, mas nesse momento eu estou cuidando do espiritual. Maria nunca esteve... mas não existe essa história de que tem que pedir para Maria. Maria vai interceder. Meu irmão, Maria não pode interceder por ninguém. Nunca pôde, nunca vai poder. Maria não pode. Quem está compreendendo? Então é perca de tempo, é idolatria, isso é maligno. Endeusaram Maria. Vamos mostrar mais, João 2, 1 a 5. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse, mulher, que tenho eu contigo? Vê se ela pode interceder. Mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Ele foi mal educado. Não, ele disse, mas que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Mas as pessoas pegam isso aqui, não, porque Maria, está vendo? Maria foi lá para falar. Maria foi lá para falar, acabou o vinho. Ela tentou meio que forçar. Meu irmão, mulher, que tenho eu contigo? Jesus não diz, ai, Maria, é você mandou, está mandado. Porque parece que é isso. Parece que Jesus, meu irmão, quem foi para a cruz não foi Maria. Com todo respeito, se Maria fosse a mulher predestinada para a morte na cruz, mas não foi ela, foi Jesus. Maria foi uma mulher importante? Foi. Agora, Maria não é deusa, é uma deusa. Maria não é a deusa mãe de Jesus. Quando ele disse, mulher, que tenho eu contigo? Jesus estava dizendo, olha mulher, você é bendita, é abençoada, você foi minha incubadora, nada mais. Ela não é deusa, mas a religião, a grande Babilônia, o catolicismo, diz que Maria é a mãe de Deus e que ela intercede por nós. Por mim, não. Quem está entendendo? Maria não intercede por mim. Quem intercedeu por mim foi Jesus na cruz do Calvário. Então, eu estou te explicando isso aqui. Isso aqui é uma aula, amados. Isso aqui é uma aula bíblica, é uma aula teológica, é uma aula
histórica, para você entender um pouco do que é o cristianismo, o que é a religião, o que as pessoas estão fazendo. Romanos 10, 1 a 5. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, pois lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Tem gente que tem até zelo, vai na missa, vai no culto, mas não tem entendimento. Então nós temos que ter zelo, temos que ter entendimento, temos que ter compreensão do que a Bíblia nos ensina. Versículo 3. Versículo 3, isso. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Tem gente que, por desconhecer a justiça de Deus, estão procurando estabelecer a sua própria justiça, fazer do seu jeito. Agora olha o versículo 4. Porque o fim da lei é para quem? Para a justiça de todo aquele que? Daquele que vive por fé. Digo, o fim da lei é Cristo. Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Amado, não há um justo sequer, não há justiça própria, não é por minha justiça, não é por minha vontade. Amém? Como que eu fui justificado? Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras. É obras da lei ou é a fé que justifica? A Bíblia diz que é a fé. Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, mediante o sacrifício, o rudimento, etc., segue-se que morreu Cristo em vão. Se eu disser que para você ser abençoado, você tem que fazer uma campanha. Se eu disser que para você receber uma bênção, você tem que pagar o preço. Se eu disser que para você receber uma bênção, você tem que subir um monte, para que Jesus morreu? Ué, por que Jesus morreu? Se a justiça é mediante o sacrifício da carne, Jesus então morreu em vão. Por quê? Se para eu receber uma bênção eu tenho que subir no monte, se eu receber uma bênção eu tenho que fazer uma campanha, um jejum e etc. Ué, por que Jesus morreu? Era só ter feito a campanha, fazer isso, aquilo e aquilo outro, eu era abençoado. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 11, 6. E se é pela graça, já não é pelas... Do contrário, a graça já não é graça. A Bíblia que diz. Não sou eu que estou inventando nada. Ué, se é pela graça, já não é pelas obras da lei. Do contrário, não é graça. O que eu tenho que fazer? Que graça é essa que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar o preço. Que graça é essa? Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Há uma medida de fé. E eu tenho que viver por fé. Amém? Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é... Sabia que sacrificar, pagar preço é pecado? Não provém de fé é pecado. Êxodo 21 a 6. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante a alguma coisa que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo. Então, olha, não terás outros deuses. Então, Aparecida, São Judas Tadeu, quem? Expedito, da causa impossível, São Longuinho com 3 pulinhos, quem mais? São Jorge o Guerreiro, quem mais? Uma multidão, Fátima. E eu, quando eu perdi um negócio, quando eu era novo, São Longuinho, dou 3 pulinhos, eu ficava. Se eu tinha uma prima, um dia eu entrei na casa da minha prima tinha o Santo Antônio de ponta cabeça no guarda-roupa. Amados, ali, olha, até hoje, eu amo minha prima, até hoje está lá, não casou. Foi aquele maldito Santo Antônio, com todo o respeito, aquele Santo Antônio travou a vida dela.
Se ela tivesse falado comigo, dava ali uma funilaria, pintura, uma maquilagem nela, levava no pitangui, mandava, põe uma dentadura, dava um tapa nela, trazia aqui para a igreja, tá cheio de gente desesperada querendo casar, casava. Agora, foi se meter com é Santo Antônio, que é o casamenteiro? Ficou para titia. Não casou. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Olha só o fato de fazer. Porque eu questionei já um seminarista, ele disse, não. Nós não adoramos Maria. Nós só temos a imagem como uma foto. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu. Fazer anjinho, nada, não é para fazer. Nem embaixo na terra, nem nas águas. Iemanjá, a rainha do mar. Rainha de que mar, meu irmão? O mar não tem rainha, o mar tem rei. O rei Jesus, o rei dos reis, Senhor dos senhores, que rege tudo, governa tudo, que disse haja luz, houve luz. É Ele. Olha, isso aqui é sério. Nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorará, nem lhes dará culto. Olha o que você vê aí. Culto do divino. O culto não sei o que. O culto de Santo Antônio. O culto de São Judas. O culto de São Paulo. Que culto? Não darás culto. É maligno. Isto é religião. Isto é religião. Onde é que eu estou aqui que eu perdi? Porque não adorarás nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta, daqueles que me, Senhor amado, e faço misericórdia até 1000 gerações que me amam e guardam os meus, louvado seja Deus. Sabia que os teus filhos, os filhos dos teus filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos, e assim vai, até 1000 gerações, são abençoados por sua causa. Se preocupe, não, pastor, porque meu filho ainda não está vindo, mas já é abençoado, a bênção por causa de você já está na vida dele. Porque é promessa, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A religião tradicional vive em pecado, porque estão adorando, se prostrando. Está em pecado. 2 Coríntios 3:14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado em Cristo, que em Cristo é até hoje. Isto é, judeu, o povo da lei, até hoje vive desta forma. Apocalipse 1-5, já estou acabando, mas me dá mais 3 minutinhos. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, que são os governos, os governantes, e com o vinho da sua devassidão. A grande meretriz, que prostituiu. Isso é uma prostituição. Adorar a outros ídolos é uma prostituição. Com o vinho de sua devassidão, que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta, repleta de nomes e blasfêmia, com 7 cabeças, 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro. Olha quem gosta dessas coisas, a Babilônia, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominação, com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações. Essa meretriz é um tipo de religião, um sistema religioso que nós vemos aí no mundo, que adultera, que adora ídolos, imagens. Quando o anjo mostrou esta revelação a João,
Ele já começou a ver esse sistema religioso que hoje toma conta do mundo. Dizem ser cristãos, mas isso não é cristianismo. Cristianismo não é idolatria. Quem está entendendo? O versículo 2 diz: e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vinho, o que significa vinho? Vinho significa doutrina. Então, se embebedaram com esta doutrina. Tem um povo embebedado no nosso país com a doutrina que não tem parte com Deus. Para eu encerrar, não vou mais poder me estender. Lucas 15, 3-4. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Isso aqui é cristianismo. Isso aqui é Jesus Cristo, que deixa tudo para buscar a ovelha perdida. Lucas 15, 5 e 6. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Lucas 15, 8 e 9. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Meu irmão, minha irmã, Jesus varreu a casa, procurou essa dracma perdida, que sou eu e você, onde nós estávamos, nos trouxe para cá, para seguirmos a Ele e somente a Ele. A tua vida pertence a Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém, amém, amém e amém. Aleluia. Amados, falei sempre. Quantos versículos, diácono, hoje? 65. Tive que cortar alguns, não deu. 65 menos uns 20. Isso é um estudo bíblico, amados. É muita coisa, não dá para em 45. Hoje me perdoe, eu passei da hora, porque amanhã é feriado, só tem 2 irmãos que vão trabalhar. Quem são os 2 que vão trabalhar amanhã? Que vai acordar cedo? O Cícero. Quem? A irmã está vindo em todos os cultos, está bem, não está em disciplina, mas o Cícero está em disciplina. Então eu disse, vai até mais tarde hoje. Vamos ficar de pé. Olha o Jairo falando, o Cícero vai trabalhar. Amém. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos revelou nesta noite. Eu sei, Pai, que só o Senhor pode convencer o teu povo destas verdades, só o Senhor pode alertar os seus filhos quanto às verdades que foram ministradas em tua casa nesta noite. Eu sei, Deus, que é um assunto complexo, que é um assunto sério de se tratar, no entanto, se faz necessário para entendermos que nós não somos religiosos, nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo, o Jesus Cristo ressuscitado. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo teu amor, por tua bondade, por tua fidelidade para conosco. Eu quero te pedir nesta hora, pela vida da irmã Silmara, pelos exames cardiológicos dela, declaramos já a tua mão, declaramos o coração, as coronárias, a saúde da irmã Silmara perfeita em nome de Jesus. Eu declaro que a graça, a paz, o amor, as alegrias e misericórdias que provêm de ti, nos conduzirão neste feriado, nesta sexta-feira, neste final de semana, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém.